Olá, humanísticos e humanísticas, eu sou o professor Alan Freitas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a psicologia humanista, ou melhor, sobre o movimento humanista. Vou trazer aqui então um breve panorama histórico sobre a origem do humanismo até o momento que antecede a chegada na psicologia. Esse vídeo talvez vai ficar um pouco longo, então eu já estou pensando em fazê-lo em duas partes, tá? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, o seu comentário, a sua pergunta, dúvida ou sugestão e vamos juntos. Bom, o humanismo, obviamente, não é uma criação da psicologia, ele não surge dentro da psicologia, até porque a psicologia, enquadrada ali como ciência moderna, tem um marco que é contraditório, mas que convencionou então a ser ensinado como a fundação do Laboratório Experimental de Wundt em Leipzig, na Alemanha, em 1879. E quando a gente fala de humanismo, a gente viaja no tempo, rebobina bastante a fita e chega a antes de Cristo. Então, eu vou traçar para vocês aqui um panorama histórico bem resumido sobre a gênese, a origem do movimento humanista e o desenvolvimento dessas ideias ao longo da história. Então, vem comigo, nós vamos agora para a Grécia Antiga, mais ou menos ali século 9, 8 a.C., e a gente tinha até então duas modalidades de conhecimento, de pensamento, duas formas de ver a vida e de explicar e interpretar as coisas da vida e do mundo. A gente tinha, então, o conhecimento dogmático, religioso, em que Deus ou os deuses eram a causa explicativa dos fenômenos. Então, se chovia, se fazia calor, se alguém adoecia, morria ou experimentava uma cura milagrosa, tudo isso era atribuído à vontade dos deuses. Em contrapartida, nós tínhamos também a mitologia. A mitologia, ou mito, na verdade, é uma narrativa criada para poder dar explicação àquilo que não tem explicação ou para apresentar uma resposta para uma pergunta que não tinha resposta até então. Nesse momento surge uma terceira via, que é a filosofia, um caminho para refletir sobre a verdade, um caminho para o conhecimento. Na filosofia, assim como a gente faz no Ocidente, dividimos a história antes e depois de um personagem. Nós dividimos a história aqui antes e depois de Cristo, e na filosofia dividimos antes e depois de Sócrates. Então o marco ali é Sócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles, SPA, que aqui não é o serviço de psicologia aplicada, mas Sócrates, Platão e Aristóteles. É só uma forma de você decorar ali, guardando as iniciais do nome, a primeira letra. Bom, todo mundo que vem antes do Sócrates é colocado como pré-socrático. E entre os pré-socráticos, nós temos ali um primeiro grupo de filósofos chamados de naturalistas, ou filósofos da physis. Esses filósofos estavam, então, muito preocupados com coisas acerca da natureza, da matéria, da origem do universo, e não tinham uma preocupação em discutir, em refletir, em tratar sobre o homem. Eles estavam alheios, então, ao fenômeno humano. De modo que, um pouquinho depois, surge ali um grupo de filósofos que ficou conhecido como sofistas. Logo, eles ganharam uma má fama, porque eles, diferente dos grandes mestres, eles cobravam para ensinar. Os grandes mestres tinham os seus discípulos e não faziam cobrança alguma pelo ensino. Os sofistas não, eles detinham um profundo saber e conhecimento sobre capacidades, competências que eram fundamentais naquele período da história. A gente está falando ali de Atenas, de uma cidade cosmopolita, uma cidade em que você tinha um grande fluxo de pessoas, de comércio, intercâmbio cultural, e já se tinha uma noção de democracia. Então você tinha ali os debates em praça pública, em que se decidiam os destinos da cidade, as regras, as leis, as punições e etc. Então aqueles que tinham vez e voz e poder de voto iam para os debates. Aqueles que não tinham a boa capacidade de debater,
uma boa oratória, retórica, né? Aqueles que não eram persuasivos perdiam os debates. Os sofistas eram muito bons nisso, então eles preparavam, treinavam as pessoas para esses debates e faziam ali a cobrança. É o que hoje o pessoal chama de media training. Você vai treinar ali uma figura pública para falar diante da imprensa, para reagir às perguntas, os comentários, as provocações, para se posicionar de uma maneira estratégica. E isso aí tem a ver, então, com o universo da comunicação social, do marketing e etc. Mas os sofistas tinham aqui um ponto, né, que precisamos nos deter. Eles não se importavam com a verdade. Eles, então, adotavam o relativismo. Eles eram relativistas, porque mais importante do que a defesa da verdade é a defesa do seu ponto de vista. Então eles eram muito bons nessa coisa da argumentação e contra-argumentação. Eles faziam exercícios entre si, debatendo sobre diferentes temas para poder ganharem ali cada vez mais capacidade de convencimento do outro, do auditório, enfim. Eles eram muito bons nisso. E quando, então, passa-se a adotar esse olhar, né, que concebe, então, os diferentes pontos de vista, esse certo relativismo, surge, então, a primeira noção de subjetividade. Na verdade, aqui podemos chamar de subjetivismo. Subjetividade, essa palavra é tão importante, tão falada na psicologia, então tem ali uma raiz nos sofistas. A gente sabe que a psicologia ela é uma ciência pulverizada, diversa, plural, com diferentes métodos e técnicas e etc. E a gente tem que encontrar uma maneira de definir, que é muito difícil, né? A gente sabe que uma das maneiras que foi encontrada foi chamar a psicologia de ciência da subjetividade. Não é ponto pacífico, tá? Mas a gente vai ver em alguma literatura isso. Ciência da subjetividade. Então, os sofistas tinham essa forma de agir que os diferenciava. E eu estou falando sobre isso porque aqui é o pano de fundo, o contexto, né, em que surge, emerge aí um personagem importante, que é o Protágoras. O Protágoras vai lançar uma frase que vai ficar conhecida como uma máxima do movimento humanista. Ele disse assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelo que não são. O homem é a medida de todas as coisas. Essa frase ficou conhecida como o princípio homem-medida. Quer dizer, então, que o homem agora ele é o centro da reflexão. Ele é o personagem principal dessa conversa, sujeito ativo da sua história. E se o princípio é o homem-medida, esse homem ele é o responsável pelo que faz de si a si e ao próximo. E esse homem aqui, né, em conjunto, no sentido da coletividade, da sociedade, é responsável por definir os rumos dessa sociedade, as regras de convivência, como eles vão lidar com seus problemas, com seus desafios, com as diferentes situações. Quando eu uso aqui a palavra homem, não tem a ver com gênero, não tem a ver com superioridade, nada disso, tá? É só uma maneira de se referir a uma expressão genérica que quer dizer a humanidade como um todo. É claro que esse panorama histórico ele é bastante ocidental, né? Ele tem a ver com o pensamento grego. E essa ideia, então, humanista, esse projeto que começa com essa máxima do Protágoras, vai se expandindo, vai ganhando forma, vai sofrendo acréscimos de outras ideias, vai sendo aperfeiçoado. Toda a cultura do Ocidente ela é uma cultura influenciada pelo projeto humanista, tá? Então, tudo que nós temos hoje ligado à educação, às artes, à ética, à política e tantas outras coisas que temos hoje é fruto dessa herança humanista, surgiu nesse berço humanista, tá? Então, o humanismo, alguns vão defender que ele vai se espalhar por algumas vertentes. Então, teríamos um humanismo artístico, um humanismo cultural, um humanismo filosófico, um humanismo científico, de modo que não daria para se referir ao humanismo só no singular
e sim no plural, porque nós temos humanismos, tá? Mas quando eu falo sobre humanismo, você agora está entendendo um pouco do que eu estou falando. Humanismo, então, é uma filosofia, é um ideal, é um projeto que coloca o homem no centro. É um projeto de valorização do humano, das suas virtudes, das suas capacidades, do seu aspecto positivo, sem também fugir das suas imperfeições, das suas vicissitudes. Ao longo da história, nós vamos ver momentos assim de florescer do humanismo, porque o humanismo trata de uma visão antropocêntrica, quer dizer, que o homem está no centro. E essa visão antropocêntrica muitas vezes entra em conflito com a visão teocêntrica, ou seja, Deus no centro. E durante um longo período da nossa história, sobretudo ali na Idade Média, em que a igreja detinha um grande poder, a corrente teocêntrica tinha muito mais força, porque a outra corrente ela era então subjugada. Não haveria possibilidade de fazer ciência, filosofia ou arte sem o crivo da igreja. Então, os artistas eles eram obrigados a representar ali nas suas esculturas anjos, santos. Era então uma arte sacra. E num determinado período da história, nós temos ali o que ficou conhecido como Renascimento, em que alguns artistas vão começar a retratar o humano nas suas obras, nos seus quadros, nas suas esculturas, né? E esse movimento acontece ali na Itália, né, em outras regiões. E nós temos, então, essa obra aqui do Leonardo da Vinci, que é, talvez, a que mais marca esse período e é a que está presente na maioria dos livros que contam essa história. Mais adiante, nós temos, então, um outro período que é o Iluminismo, um período em que há, então, o primado da razão, da ciência, que a ciência se destaca, né, trazendo ali, então, conhecimento como uma luz que vai trazer, então, iluminação após um período de trevas, de obscurantismo. Tá? E esse período também, né, do elevar-se da ciência, do conhecimento douto, das universidades, das grandes descobertas, é um período também de grande força antropocêntrica, de grande força humanista. Então, nós temos aí o movimento humanista como um grande projeto, e eu digo assim que é talvez o melhor projeto que a humanidade já conseguiu produzir, né, porque ele visa, então, uma cultura, uma visão de mundo e de homem que estabelece uma certa igualdade, que luta por direitos básicos, por dignidade, né? Que é contra as injustiças, as grandes diferenças que encontramos por aí. Então, todos os grandes acontecimentos da história, em que há um progresso na humanidade, em que há o estabelecimento de direito de minorias, a libertação de povos oprimidos, que há melhorias significativas na vida das pessoas, podemos chamar esses projetos de um projeto humanista. A psicologia é uma profissão altamente humanista. O nosso código de ética ele está embasado na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E essa declaração é um documento que celebra essa visão humanista, né? Que fala sobre os direitos básicos, a dignidade do homem, né? Que não pode ser violada. E nossa profissão é uma profissão de defesa dos direitos humanos, de promoção da dignidade humana. Toda essa corrente aí, então, né, de humanismo, com toda essa bagagem histórica, com esse acúmulo de eventos, de acontecimentos, de pessoas, de cientistas, de filósofos, até mesmo de religiosos, porque existe também o que pode ser conhecido como humanismo cristão, até mesmo pessoas engajadas, né, na luta por melhorias, por desenvolvimento, etc. Tudo isso vai reverberar, num dado momento, na psicologia. Psicologia que até então era dividida em duas grandes visões, em duas grandes escolas, tá? E aí alguns autores
lá nos Estados Unidos, no período ali da década de 1940, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vão começar a recuperar essa ideia e construir, então, pesquisa e teorias que vão ficar conhecidas como teorias humanistas, teorias da psicologia humanista. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário, o seu like, aproveita para fazer perguntas, sugestões. Esse vídeo vai continuar numa segunda etapa e eu quero que você também o assista. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se já. E mais, ativa o sininho para receber a notificação quando o vídeo novo entrar no ar. Tá, pessoal? Vejo vocês, então, na continuação desse vídeo. Tchau! Beijo!